Eu quero complementar nessa manhã deste dia a Santa Igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vim trazer uma mensagem que está no livro de Neemias 6, do 1 ao 10. Depois eu vou explanando o restante para não ficar muito grande a pregação. Quer dizer, a mensagem, né, irmã? Quando sou pregadora, eu trago mensagem mesmo. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao meu coração, como eu já orei, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e venha trazer aquilo que seja da sua vontade, Pai. Segundo o teu querer, a tua vontade, que venha abençoar muitos corações nessa manhã deste dia. Amém. Em nome de Jesus Cristo, né? Amém. Irmãos, irmãs, essa mensagem ela se encontra lá no livro de Neemias 6. Vamos para lá? Neemias 6, capítulo 6. Versículo é 1. Vamos ler. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobia, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviou um mensageiro para me dizer: vem, congregamo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, tentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, irmãos. E da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviram, e Gesem diz: tu e os judeus intentam rebelar-vos, então edificais um muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profeta para pregar em ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração inventas. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando em casa de Semaias, filho de Elaias, filho de Meatabel, que estava encerrado, disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, para que virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e que viva? De maneira nenhuma entrarei. Fomos até o 11, né? Eu tinha colocado até aqui, até o 10, mas até o 11. Irmãos, essa palavra ela fala de Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes. E quem é o copeiro do rei? O copeiro do rei era um homem simples que fazia a degustação da comida do rei, do vinho do rei, para que ele não morresse envenenado. Só que ele é um homem diferente dentro do palácio, um homem totalmente diferente daqueles que o rei pode ter tido, ou ele percebia isso. Porque tudo está nas nossas atitudes. Você vê que depois que o rei soube, Artaxerxes, o nome dele, tá? Que o rei, que o Neemias estava triste, ele perguntou para Neemias, um semblante do Neemias caiu após ele ter ouvido que os muros de Jerusalém tinham sido fendidos. Está aqui, ó, no capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Zacarias, sucedeu no meio de Quisleu,
no ano 20º, estando em Susã, a fortaleza. Era lá que ele estava. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele é um de Judá. Não perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, para ele foi isso aqui. O que aconteceu? Foi o retorno da Babilônia, né? Quem é bom de Bíblia aí, né? Houve até aí uma novela, né? Que foi até eu acho que foi o Rico e o Lázaro, né? Que foi sobre essa história aí. Mas se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão ler e vão saber o que realmente aconteceu. O Israel foi invadido, Jerusalém e Judá, levaram todos cativos para a Babilônia. Foi o rei Nabucodonosor que fez isso, juntamente com os seus guardas, né? Com os seus conselheiros. Inclusive levaram Daniel, Sadraque e Abednego, né? Para lá, que são os príncipes. Eles ficaram lá no palácio servindo ao rei, porque eles eram príncipes e sábios. Então, irmãos, houve uma profecia da parte de Jeremias que durante 70 anos, mais aproximadamente 70 e poucos anos, seria esse cativeiro. E depois o próprio Deus tocaria no coração de um rei, que era o Ciro, né? E aí então todo mundo ia voltar. Mas quando voltou, a cidade estava destruída, porque eles destruíram tudo, levaram muitas coisas para a Babilônia, levaram ouro, levaram os castiçais, levaram tudo dos templos, ainda destruíram os templos, fenderam as portas das cidades, queimaram a cidade. Então estava tudo destruído. E ele diz aqui que estava todo mundo no desprezo e na miséria incrível. E o que aconteceu com Neemias ali? Houve uma tristeza muito profunda. E a gente sabe que a tristeza, depois vem uma depressão. É que as pessoas chamam a tristeza de depressão, mas na verdade é uma tristeza muito profunda que as pessoas têm. E Neemias teve essa tristeza, essa depressão. O que ele fez? Ele foi para o jejum, para a oração. E ele chorou muito. Ele diz aqui: chorei e me lamentei por alguns dias, mas estive jejuando e orando perante as Deus do céu. E ele falou e disse: ah, Senhor do céu, Deus grande e terrível, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam todos, pois, atentos aos seus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, em que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Realmente foi isso que aconteceu. Deus não aguentou mais aquilo ali. Deus deu um fim, tanto que falou para o próprio Jeremias, né? Jeremias tentou interceder por eles, mas Deus falou assim: não. Está no capítulo 15 de Jeremias, quando Jeremias pediu para interceder para o povo. Tem hora que não dá mais para interceder, tem que entregar na mão de Deus. Ele disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma, pois povo lança diante da minha face, saia. E é isso, irmãos. Tem hora que Deus tem limite para tudo. Deus fala, manda profeta avisar, manda não sei quem avisar, manda o sonho, manda tudo. Mas as pessoas não querem se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. Eles continuam fazendo tudo a mesma coisa. Quando Deus vinha, Deus mesmo criava aquelas situações para ver se eles se voltavam para Deus. E eles se voltavam, mas depois que estava tudo bem, eles voltavam a servir outros deuses. E é aí que o pecado deles, uma hora Deus não aguentou mais. Por isso foi todo mundo para o cativeiro. Mas vamos voltar aqui. Depois do cativeiro eles voltaram para Jerusalém, mas estava tudo destruído.
Quando o Neemias descobriu isso, Neemias ficou triste, profundamente triste, que chorou, né? E depois ele começou a orar e jejuar para aquela tristeza, aquela coisa ruim fosse embora, pediu perdão pelos pecados dele, do povo e dos pais. A gente tem que fazer isso mesmo. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele é a coisa mais complicada que existe entre nós e Deus. Ele faz separação entre nós e Deus. Então ele pediu perdão e teve muitos dias tristes, jejuando, orando, e o semblante dele caiu ao ponto do rei Artaxerxes, né? Tem um nome estranho aí, né? Ele ficou tão triste que o rei falou assim, capítulo 2 do versículo 2 do mesmo livro, né, Neemias. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Por que não estás doente? Pois não. Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão a tristeza do coração? Então temi sobremaneira. E disse eu ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumido com as suas portas ao fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor do céu e disse: ó rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito quando a tua presença, peço que me envies ajudar a cidade de sepulcro dos meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quando durará esta viagem, quando voltarás? E aprove o rei em enviar-me, apontando eu um certo tempo. Irmãos, depois vocês leem essa passagem, esse livro de Neemias, vocês vão ver que o rei deu tudo para Neemias. Deu cartas, deu material, deu tudo para ele levar para lá. Aí o que aconteceu? Os Sanbalades, Tobias, os inimigos da alma, né? Porque a nossa luta não é carne nem sangue, né? Mas as pessoas se deixam ser usadas. E, irmãos, aqui o Neemias, ele foi um guerreiro. Ele guerreava tanto na parte espiritual quanto na parte material, né? Era um tijolo na mão e uma espada do outro lado, né? Você pode ler, aí você vai ver. Eles tinham que vigiar, porque o Sanbalate mandava um monte de ciladas para que eles deixassem de edificar os muros de Jerusalém. Eles não queriam. Era uma política. Se vocês continuarem lendo, eu vou aqui ler com vocês do capítulo em diante. Olha só. Vamos lá pro 12, né? Bom, aí ele percebeu que não era Deus, e foram subordinados. Eles subordinaram alguns profetas para que esses profetas falassem em nome de Deus as coisas que eles estavam colocando no ouvido de Neemias. Entendeu? Para que Neemias ficasse com medo e deixasse a obra. Mas é sempre assim. Todas as vezes que tu quer fazer alguma coisa, tem sempre alguém contra. E é sempre o inimigo, né? O inimigo de Deus é inimigo de tudo. Tudo que é de Deus, ele é contra. Então não foi diferente aqui. Você está entendendo? Então, o que ele percebeu? Deus falou com ele, porque ele estava ali ligado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele estava ligado na obra de Deus e também do mundo espiritual. E é assim que a gente tem que estar o tempo todo. Não deixar a adversidade tomar conta da nossa vida e sempre estar ligado, pedindo a Deus discernimento. Às vezes as coisas acontecem, pessoas fazem essas coisas para te aterrorizar. Para você deixar, não é, aquilo nem ia acontecer, mas eles estão falando isso para poder você ficar com medo e largar tudo. Entregar de bandeja na mão do inimigo. Isso aí é falta de confiança em Deus. Não foi assim com Neemias. Eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que você levantou. Eu não sei se tem alguém aqui sendo ameaçado, sendo provado, com mensagens falsas que falaram para você. Mas se alguém te falou alguma coisa assim, irmãos, ore a Deus.
Tá cheio de profecia, de profetada por aí, profecia que não era de Deus, profecia do inimigo, profecias falsas. Vê que ele fez isso com, entrando eu à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Era para aterrorizar Neemias. E eles inventaram uma calúnia. Disse que Neemias tinha colocado profetas lá em Jerusalém para pregar dele, que ele ia ser o rei. E isso chamou a atenção dos outros. Entendeu? Era uma politicagem, uma intriga, um jogo de intrigas. E assim, eles tentaram minar aquela obra. O muro ficou pronto em 52 dias, irmãos. Olha aqui. E aí ele diz: percebi que não era Deus, foram subornados para me aterrorizar. E foi isso, para que eu pecasse e achassem algo contra mim. Não foi assim com Daniel também? Aqueles conselheiros lá do rei Nabucodonosor, voltando a Daniel, só fazendo uma ponte aqui com Daniel, que aconteceu, eles fizeram a mesma coisa, fizeram o rei fazer um decreto, selar com o anel dele, e aí depois que selava não tinha jeito, o decreto estava feito, e eles fizeram o rei fazer aquele decreto contra Daniel, e tentaram, e como eles não conseguiam achar nada contra Daniel, eles ficaram observando Daniel fazer alguma coisa com relação na área espiritual. Por quê? Porque o rei de lá, da Babilônia naquela época, não servia ao nosso Deus eterno, servia a outros deuses. Então eles ficaram lá, camuflados, escondidinho, que é assim que o inimigo age, né? Vigiando o comportamento de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. O que aconteceu? Daniel não deixou de orar, não. E o que foi o decreto? O decreto foi exatamente esse: que ninguém poderia se prostrar diante de outro Deus, não ser o próprio Deus, que era o rei. Eles se achavam deuses naquela época, né? E os deuses dele. Então, o que eles fizeram? Ficaram vigiando, aí viram lá o Daniel, foram lá falar com o rei. Só que o rei já tinha feito aquele decreto. Como é que ele podia voltar atrás? Aí foi o Daniel para a cova dos leões. Irmãos, chegou lá, Deus fechou a boca dos leões. Botou os leões para jejuar. Os leões jejuaram a favor de Daniel. Até o rei jejuou. Porque o rei falou: o teu Deus é de te livrar. Vocês vão lá em Daniel, vocês procurem ver essa passagem. Essa passagem é uma passagem que mexe muito, né, com a gente, porque vira e volta a gente está sendo acusado de tudo que é jeito aí, né? Você vê que Daniel, Deus achou inocência em Daniel, ele só estava orando ao Deus dele. Ué, vai fazer o quê? Ele acreditava em Deus, ele tinha que acreditar no Deus dos outros. Cada um com o seu cada um, né? Então, isso foi feito, e Daniel se livrou, porque os leões, né, Deus fechou a boca deles e eles não avançaram contra Daniel. Quem caiu lá depois que Daniel foi resgatado foi aqueles que fizeram a confusão, fizeram o rei fazer o decreto, foram tudo lançado lá, mas dessa vez os leões não fecharam a boca não, comeram eles mesmo. Infelizmente, né, a gente não pode se alegrar da morte dos nossos inimigos, porque Deus fala isso. Mas foi feita justiça, né? E outros tantos aí, irmãos. Ezequias, por exemplo, está escrito lá no capítulo 36, no livro de Isaías, que Senaqueribe afrontou o Deus vivo. Olha o que ele falou. Capítulo 30. Não é 36 não, irmãos. Acho que deixa eu ver aqui.
Acho que é 35. Peraí, deixa eu... Eu botei ali 36, mas acho que não é 36, não. É Isaías 35. Vamos lá agora. É 36 mesmo. Ameaça da Síria. Rabizaque lhes disse: olha, diz a Ezequias, sim, diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que espera? Bem posso eu dizer, que teu conselho e poder para a guerra são apenas palavras, vãs palavras? Em quem, pois, agora confias e contra mim te rebelas? Este confia no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, entrará pela mão e furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disseres no Senhor, nosso Deus, Elohim, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse: a Judéia de Jerusalém perante este altar adorareis? Então ele estava desafiando o próprio Deus. Irmãos, é loucura desafiar Deus. Você pode desafiar qualquer um, menos Deus, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do céu, da terra, do universo, toda a plenitude está na mão de Deus. Não tem outro Deus nesse mundo, só existe esse. Não existe. Eu sei que existem outras crenças, aí é Deus com cada um. Mas eu acredito que só exista o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não existe outro Deus. Então, a partir do momento que você se levanta contra Deus ou contra aquilo que o Senhor quer fazer, não vai ficar bom. Deus queria que aquele muro fosse reconstruído, que as portas fossem fechadas e as brechas foram reparadas. E foi feito em 52 dias. Irmãos, naquela época não tinha tanta engenharia assim para se construir um muro em 52 dias. E olha que o muro da cidade, uma cidade é muito grande, mas foi feito e com perturbação, com Sambalate e Tobias perturbando, Gesem também e os inimigos dele. Então o próprio Neemias se viu acuado, ele sofreu aquele baque quando Neemias estava lá num palácio com o rei. Ele sofreu aquele baque. Por que ele sofreu aquele baque? Porque ele esperava outra notícia. Às vezes vem umas notícias esquisitas para você, tipo assim: isso aconteceu assim, assim, isso vai acontecer assim, assim. Aí você já fica logo aterrorizado. Não é para ficar aterrorizado, é para confiar no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que mandou o seu filho para nos salvar. Não fique aterrorizado por nenhum tipo de notícia. O laudo do médico, o emprego que de repente você foi mandado embora, uma doença na sua família, alguma coisa, aconteceu isso e aquilo. É gente querendo, é o inimigo tentando enfraquecer você. E Deus, muitas das vezes, até deixa para ver o que tem dentro do seu coração. Muitas das vezes, muitos da Bíblia foram provados. O próprio Ezequias foi provado. Ele mandou dizer para Ezequias que ele ia morrer. E ele chorou muito. Está lá no capítulo, se eu não me engano, nós estamos até aqui, 38, a doença de Ezequias. Mas ele chorou e falou: lembra do que eu fiz, pedindo a Deus para se lembrar. Aí o profeta estava no meio do palácio, no meio ainda, né, do palácio, antes de chegar na porta. Deus mandou ele voltar. Vai lá e diz a ele que eu acrescento mais 15 anos na vida dele. A gente não sabe se foi exatamente 15 anos, mas não vai morrer agora. Você está entendendo? E ele ainda pediu uma prova. Ele pediu que a sombra sempre ela avança, né? Mas ele pediu para a sombra do sol recuar. Porque ele falou: se eu pedir que a sombra avance, que ele disse que ia voltar 1 grau, né? Então, isso aconteceu. E Deus mandou o sinal para ele. E ele não morreu, Ezequias. Por quê? Porque ele se arrependeu amargamente. Assim foi Pedro também quando negou Jesus. Se arrependeu amargamente quando
Ele negou 3 vezes Jesus e o galo cantou 2 vezes. Assim foi Davi também, quando se arrependeu, quando Natã foi lá perto dele e falou assim, e falou para ele que ele tinha pecado. E ele disse, qual foi o pecado de Davi? Davi era segundo o coração de Deus. Tudo que ele fazia de errado, quando o Espírito Santo falava com ele, ele se arrependia de verdade, ele não fazia mais. Ele pecou com os olhos primeiro. Porque primeiro a gente peca com os olhos. A gente deseja alguma coisa. Por isso que o segundo olhar, né, já é pecado. Porque se você olhou a primeira vez, você achou bonito. Então você tem que fazer o quê? Tirar os seus olhos da aparência do mal. O segundo olhar você já está desejando. Aí vai para a mente, depois foi para o coração. É difícil. Só Deus mesmo. Mas porque aconteceu com Davi. Será que todas as vezes que Davi chegava ali naquela sacada do palácio, ele via aquela mulher lá, Betseba, né? Acho que ela estava tomando sol, alguma coisa assim, tomando banho na piscina. Será que ele viu só uma vez? É claro que não, ele deve ter visto várias vezes. Mas aquele dia ele resolveu pecar. Por quê? Porque o pecado já estava dentro do coração de Davi. Irmãos, a gente tem que fugir da aparência do mal. Viu alguma coisa assim, sai fora, vai lá, pede perdão para Deus. Porque faz divisão, dá tristeza no coração mesmo. E essa tal de depressão aí, muitas das vezes a depressão tem que ser cuidada pelos médicos, tá? Às vezes está faltando alguma coisa, às vezes está faltando alguma substância, tem que ir mesmo. Às vezes é alguma coisa do passado que te inflige uma culpa, um trauma. Olha, Jesus já morreu por mim e por você. Está escrito lá no capítulo de Romanos que não tem mais nenhuma condenação, capítulo 8, versículo 1. Portanto, não tem mais nenhuma condenação contra os escolhidos de Deus. Não tem, vamos lá. Não tem, irmãos. Então, peça perdão, que se for espiritual, vai embora. Mas se você orar, pedir perdão, falar com Deus, pedir para Deus mostrar o que é aquilo não, às vezes é outras coisas, né, da parte espiritual, que é o inimigo das nossas almas, infelizmente ele trabalha dia e noite contra nós, né? Às vezes é uma opressão maligna, pode ser. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então acabou. Você orou, pediu Deus para te mostrar. Você está triste, igual Neemias estava, né? Olha, existe a tristeza ocasional e existe a tristeza permanente. Permanente, que eu digo assim, hoje eu estou triste, por quê? Por nada, sem causa nenhuma. Aí você tem que verificar se é espiritual, se é físico. Orou, falou com o Senhor, não resolveu? Aí você procura ajuda médica, que aí pode ser alguma coisa, algum hormônio, né? E existem essas coisas mesmo, porque nem tudo é demônio. Mas se for espiritual, Deus vai falar com você, você vai resolver esse problema, se for um pecado, se for um pedido de perdão que você tem, ou for alguma coisa que você fez, ou foi uma cobiça, como Davi. Davi cobiçou Betseba. E Betseba, ela era uma mulher casada. Ele cometeu adultério, depois ele mandou o marido dela, né, ir para frente de batalha morrer. Quer dizer, foi um homicídio. Ele não matou, mas ele planejou. Por quê? Porque ela ficou grávida. Então, irmãos, e depois ele perdeu esse filho, né? Ele perdeu esse filho. Ele chorou, orou, mas não teve jeito. O Salomão é filho de Betseba. Não foi aquele, mas foi o outro, né? Porque ele foi concebido em pecado, né? Então, irmãos, hoje em dia tem um Senhor Jesus, né? Então, hoje em dia não. Jesus sempre esteve. Mas Jesus precisava vir, morrer por nós, ressuscitar o terceiro dia para estar intercedendo por lá no Pai. Ele precisava vir para cumprir o que a gente não podia cumprir. Que a gente não pode cumprir. Aí você fala assim, irmã, então a gente pode pecar? Não, irmãos, a gente não tem que pecar.
A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está onde? Vamos lá. Salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, irmãos, a gente... quando eu falo que Jesus morreu por nós e Ele levou todos os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas dores, isso não quer dizer que a gente tem que ficar pecando. Uma coisa é eu pecar inconscientemente, outra coisa é eu pecar consciente. Existe essa diferença. Não confunda galhos com bugalhos. Não confunda. Jamais. Por quê? Está escrito também, porque todos os pecados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Como está escrito, não é um justo nem um sequer. Romanos 3, 10. Ou seja, nós nunca vamos deixar de pecar. Nunca vamos deixar de pecar, irmãos. Mas nunca mesmo. A não ser quando a gente morrer e o nosso corpo for glorificado. E que a gente for verdadeiramente santo, for morar com Deus no céu. Aí não vai, no céu não entra pecado, né? Tem até um louvor. No céu não entra pecado. Acho que é da harpa número 26. Então, acho não, tenho certeza. Então, irmãos, é isso. Pecou, vai lá e pede perdão. Vamos voltar para a pregação. Neemias pecou? Não. Por que Neemias estava triste? Por causa da ocasião e dos fatos. Assim também pode ser na nossa vida, como eu falei. Uma notícia, eu estou dando assim um exemplo, o que ocasiona a tristeza. Ali ele estava triste por conta que de tudo tinha acontecido e foi para lá, talvez um pouco melhor, mas chegou lá, foi e começou a ser oprimido pelos inimigos, mas ele resistiu. A gente tem que resistir com as armaduras de Deus. Como é que a gente resiste com as armaduras de Deus? Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 ao 20, está lá toda a armadura de Deus, irmãos. Toda a armadura de Deus. Primeira coisa da armadura é o cinturão da verdade. Por quê? Sem o cinturão, você coloca uma roupa, sem o cinturão, sem o cinto, a roupa pode cair no chão, né? Então tem que ter algo segurando. E por que tem que ser verdade? Porque você não pode estar na mentira. A mentira não sustenta nada, muito menos uma armadura. Então tem que ter o cinto da verdade. O cinto da verdade é exatamente você não estar na verdade com Cristo. Não falar mentira, não falar mal dos outros, não caluniar ninguém, não passar perna em ninguém, não fraudar ninguém, não cobiçar nada. Essas coisas, tudo isso tá ligado à verdade de Cristo, aos 10 mandamentos, viu? Não adianta eu amar a Deus e ser mentiroso. Então, o cinturão da verdade tem que estar em você. É o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque se ele fosse o último, ia desmontar toda a armadura. E depois, a couraça da justiça. Nós somos justos? Não. Acabei de falar aqui em Romanos 3, 23. Todos os pecados estão da glória de Deus. Se todos pecaram inconscientemente e conscientemente, a gente sabe que ou não conhece a Deus, ou então está no engano, né? No espírito do engano, ou é rebelde mesmo, né? Mas inconscientemente a gente peca, não adianta, a gente só tem que pedir perdão e volta tudo, e Deus apaga aquele pecado, joga no mar de esquecimento. Por isso que Jesus morreu, porque ele sabia que a gente não tinha condição de cumprir. Então ele veio para cumprir tudo aquilo que a gente não podia, mas a gente tem que se esforçar para não pecar mais. Então, irmãos, aqui não está dizendo eu vou voltar lá. O cinturão da verdade tem que ser o primeiro, porque se o cinturão não tiver, a verdade não tiver, o cinturão da verdade não tiver, a roupa não vai se sustentar. Mentira não sustenta nada. Aí a couraça da justiça. Acho que era isso que eu estava falando, né? Bom, a couraça da justiça, nós somos justos? Nós não somos justos.
Nós procuramos ser justos porque Deus é justo. É Ele que nos justifica. Jesus morreu por nós e Ele se fez justiça. Justiça. Jesus se fez justiça por nós. Eu quero ver se eu acho uma palavra que fala da justiça de Deus. Romanos 3:23. Porque todos os pecados, eu acabei de falar, né? E destruídos estão da glória de Deus. 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Ele. Porque quando a gente comete alguma coisa e a gente pede perdão, o acusador vem, Jesus fala, eu morri. Acabou. Eu derramei meu sangue, eu morri, eu ressuscitei, eu cumpri, porque Ele não pecou. Por isso que Ele nos justifica. Se Ele tivesse pecado, Ele não tinha condição de nos justificar. Mas Ele não pecou. Tinha que ser uma pessoa perfeita para morrer por nós. E foi Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Tá bom? Bom, o segundo é o calçado do Evangelho da Paz. Nós temos que estar firmados no Evangelho. Firmados, irmãos. Firmados no Evangelho, na Palavra de Deus. Por isso que eu falo, temos que ler a Palavra de Deus. Porque se a gente não ler, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. A gente tem que se firmar na Palavra. Porque a Palavra de Deus é que nos fortalece. Tomando sobretudo o escudo da fé, no qual poderia apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? É a fé. A fé, ela é um escudo para que a gente não venha, entendeu? Ter dúvidas, porque você duvidou, você cai. Pedro duvidou quando Jesus estava lá. Pedro falou, né? Mande que eu venha pelas águas, andar em cima das águas contigo. E ele foi. Só que teve um momento quando a onda deu aquela balançada, ele balançou também. A gente não pode duvidar. A fé, olha, é impossível agradar a Deus sem fé. O que vai nos salvar? A fé é a obediência. A fé é a obediência. Nós somos salvos pela fé. Por meio da graça. E depois, também o capacete da salvação e a palavra do Espírito, é a palavra de Deus. Capacete da salvação, irmãos, eu vejo que Neemias ali estava blindado com essa roupagem aqui espiritual. Ele colocou o capacete da salvação, não deixou os olhos deles ver aquilo que ele estava vendo. Ele tirou os olhos daquilo que o diabo tentava botar na frente dele. Aqueles homens mandaram 4 vezes recado, mandaram o moço, disseram que ia matar ele lá que eu matar ele, que ele tinha que se esconder no templo. Se ele se escondesse no templo, ele ia morrer. Realmente. Porque ele não ia ter confiado em Deus. Então a gente tem que pedir a Deus para santificar os nossos olhos, para a gente, quando a gente olhar para a situação que está acontecendo, a gente fala, Senhor, eu coloco a minha visão em Ti. Pode até estar acontecendo, posso até estar vendo, mas isso não é real. É uma armadilha do inimigo. E Deus avisa. O capacete também nos protege de ouvir coisas como ele ouviu e discernir que não é de Deus. Ele discerniu, isso não é de Deus. Ele falou, não é de Deus. Não é de Deus. E não era de Deus mesmo. Eles tinham sido subornados, aqueles caras. Eles falaram, está lá, e percebeu que não era de Deus, foram subornados para me aterrorizar. E foi. Eles foram lá para aterrorizar Neemias. Lembra-te? Aí ele fez uma oração no versículo de Neemias 6:14. Ele fez uma oração conforme pediu a Deus, para Deus entrar com providência na vida daqueles homens que estavam perturbando a vida dele. E ele acabou o muro em 52 dias. Vê se pode uma coisa dessa, né? Isso é um milagre, né? Sendo aterrorizado, triste. Ele ainda estava um pouco triste, mas eu acho que começou a ficar melhor, né, irmãos? Porque a tristeza de Neemias era ocasional. O que é ocasional?
por exemplo, vem uma notícia, conforme eu falei, vem alguma coisa, acontece algum acontecimento, entendeu? Aí causa aquilo ali. E tem a tristeza mesmo, que, vamos dizer assim, que todo dia tá ali contigo. Não aconteceu nada. Aí você tem que investigar, né? Se é espiritual ou não. E quando a gente está blindado com essas armas todas, orando, lendo a palavra, acreditando em Deus, tendo fé em Deus, ó, se for espiritual, não tem lugar para isso na vida do crente. Mas tudo bem, se tudo isso está acontecendo, né? Se você está revestido, lendo palavra, orando, jejuando, não está em pecado, não está nada, aí tem que procurar ajuda mesmo, porque às vezes pode ser que seja físico, né? E, versículo 16: sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, todos os gentios que haviam ao redor temeram e se sentiram humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. E também naqueles dias os nobres de Judá escreviam cartas e iam para Tobias, as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos de Judá eram comprometidos por juramento com ele. Olha só, tinha política. Tinha política no meio de tudo. Eles tinham medo. Depois o Neemias, você pode ler o livro de Neemias, ele se tornou governador daquele lugar. Ele ficou governador ali. Tudo com autorização do rei. O rei deu toda... Você vê que um homem que era copeiro, ele ficou mais ou menos em torno de 8 anos. Acho que, eu não sei se ele ia e vinha. Acho que ele ia e vinha, né? Ia para lá, para Suzã e vinha. Mas ele se tornou governador ali durante 8 anos, depois voltou definitivamente para Suzã. Por quê? Porque estava tudo estabelecido. Ele ficou lá organizando, porque se eles deixassem aquela cidade na mão daqueles caras lá, Deus que me perdoe. Então, a gente não pode se atemorizar com nenhuma notícia. A gente tem que botar nossa confiança em Deus, como Neemias colocou, para a gente também não afligir a nossa alma. Porque a minha alma, por que te perturbas? Te alegre em Deus. E Ele cuidará de cada um de nós. Não é isso? Quando a nossa alma se aflige, aí vem aquela angústia, aí da angústia já vem uma opressão, aí da opressão, irmãos, já começa tudo a ficar ruim, aí você já começa a ver tudo esquisito, tudo ruim, sabe? Onde tinha que ter alegria, você já vê tristeza. Olha, não deixe se aterrorizar por notícia nenhuma. Nenhuma notícia pode tirar a nossa paz. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu livro vocês de todas elas. Mas a gente tem que confiar em Deus. Não é que a gente vai ter a vida aqui um paraíso. O paraíso é lá no céu, não é aqui não. Mas com Ele a gente vai vencer todas as nossas batalhas. E eu esqueci de falar da última, né? Não esqueci não, lembrei agora. Então, o olhar, a gente tem que protege o olhar, o capacete, os ouvidos para reter tudo aquilo que é bom, e a boca para a gente tomar cuidado com a boca. Você viu que o Neemias não falou nada, Sanbalate? Só rejeitou os convites todinho. Todos os convites foram rejeitados. Ele não abriu a boca para falar nada. Ele ficou quieto, mudo. E é assim, quieto e mudo, que a gente vai vencendo as nossas guerras. Deixa Deus pelejar sem você abrir a sua boca. Deixa Deus pelejar por você sem você abrir a sua boca. Ore, abre a boca só para orar a Deus e pedir a Deus para que Ele entre em providência, que você acredita que Ele vai fazer isso. E aí você vai ver. Tem hora, irmãos, que a gente tem que abrir. Tem hora que a gente tem que recorrer a alguma coisa. Porque se Deus falou assim, olha só, tem a lei dos homens. Às vezes é uma coisa que não dá. Ali no caso de Neemias foi diferente. Ele tinha o rei Artaxerxes do lado dele. Com as cartas, com tudo. Então ele já tinha. E é claro, evidente que ele deveria estar mandando até... Eu acredito, não está escrito na Bíblia, que até o rei Artaxerxes estava sabendo do que estava acontecendo lá, né? Ele estava sendo insultado, afrontado pelos aqueles homens. Tem hora que a gente tem que abrir a boca. A Neemias não abriu? Falou, o
que você está triste? O rei falou com ele. Ele falou. Tem hora que a gente tem que falar. Quando é necessário. Por isso que a gente tem que tomar conta da nossa boca. Mas tem coisas que é pra gente deixar na mão de Deus. Aquele injusto juiz que não respeitava os homens e nem temia Deus, não deu causa ganha para a viúva. Então, Deus, o injusto juiz que não acreditava em Deus, deu causa ganha para a viúva. O que Deus, que é bondoso, misericordioso, vai fazer por nós? Então tem que botar todas as causas na mão dele. Irmão, mas olha só, eu fui injustiçado, eu estou sendo caluniado, isso foi parar até na mão da justiça. Aí, meu irmão, tu tem que orar a Deus, confiar que Ele vai te tirar dessa. E você tem que procurar realmente um advogado, porque existe a lei do céu e a lei da terra. Você, claro e evidente, você tem que primeiro orar a Deus, pedir a Deus para te dar uma direção de uma pessoa ou de um órgão que possa te tirar dessa situação. Pede e Deus vai te dar uma direção. Deus não vai aqui ir lá contratar o advogado para você, nem lá no órgão para falar para você. Às vezes você tem que ir para algum lugar, mas primeiro coloque tudo na mão de Deus e peça a direção para Ele. Agora tem causas que nem precisa você ir a lugar nenhum. Deus já te dá vitória mesmo ali mesmo. Tem hora que... E a outra? Precisou de ir para o órgão? Fala toda a verdade, não omite nada. Precisou de ir para o advogado? Causa na justiça, você tem que procurar advogado. Mas você procura um advogado na direção de Deus, né? Eu saí lá do meu trabalho e mandaram embora por justa causa. Ou, sei lá, fizeram uma tramóia lá dentro do meu trabalho, estão me acusando. Alguma coisa desse tipo. Ou estão falando mal de mim ou inventaram uma calúnia. Procura o advogado, irmãos. Procura o advogado, mas na direção de Deus. Porque calúnia e difamação é crime. A pessoa tem que provar. Não, mas meu negócio é outra história. É coisa mesmo civil. Tem aí a procuradoria. Então, tudo tem solução com Deus. Ore primeiro a Deus. Não vá logo para um lugar. Eu estou desesperada, vou lá para o lugar. Não faça isso. Não faça. Não faça. Primeiro, ore a Deus. Peça direção. Tenha calma. Não deixe aquela situação te entristecer. Não fique deprimido por causa disso. De nenhum tipo de notícia. Tá bom, irmãos? Era para ser 1h, 47 minutos, não sei nem quem vai assistir, mas que o Senhor os abençoe e que tudo que eu coloquei aqui, vocês coloquem em prática. Faltou a palavra de Deus, né? A espada do Espírito. Por que a espada do Espírito é o último? Porque você vai ter que colocar toda a roupagem, né? Primeiro você colocar o cinturão, o cinto, para segurar toda a roupa, a couraça da justiça, para te proteger ali, né? Das afrontas, foi isso que Neemias fez. Ele se protegeu com a couraça da justiça, porque é Deus que justificava ele, né? Ele se firmou na palavra, calçou no evangelho da paz, o escudo da fé, tendo fé em Deus, isso que a gente tem que ter. Primeira coisa é fé em Deus, depois é fé nos homens. Fé não, né? É um voto de confiança. Fé a gente tem que ter em Deus. Aí o capacete da salvação, que eu já falei que protege a gente de falar besteira, falar coisas que possam ser contra nós. Por que o advogado falar? Tudo que falarem com você falar pode ser usado contra você. É por causa disso. Que a nossa língua, está escrito lá em Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 19. Portanto, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe por quê? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente não tem 2 bocas e um ouvido. Imagine se fosse assim. Estamos perdidos, né? Então, primeiro vamos ouvir. Depois a gente, se for para falar, fala. Tem hora que é para ficar calado.
Ezequias ficou calado e Deus mandou um homem e 185 mil homens foram mortos. Um homem, irmãos. Um anjo, desculpa. Um anjo. E 185 mil homens foram mortos. Será que ele morreu pela mão dos próprios filhos dele e matou ele? É isso aí. A própria família que Deus botou contra, né? Porque era gente perversa. Mas ele não abriu a boca. E ainda pediu para o povo ficar quieto. Calai-vos. O que foi que Moisés falou com o povo dos hebreus quando estava saindo de Egito? Vamos lá? Eu vou só... Esse aqui. É Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, ou seja, os inimigos, né, que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E foi feito isso. Nunca mais aquele povo hebreu viu aqueles egípcios de novo, porque eles morreram lá. O mar fechou, morreu todo mundo. Não sei se morreu todo mundo, mas muitos morreram. Tá entendendo, irmãos? Calai-vos, que Deus pelejará. Tem hora que a gente tem que ficar quieto mesmo. Tem hora que a gente tem que agir, tem hora que a gente tem que ficar quieto. Tá bom? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Por que ela é a última? Porque você colocou toda a roupagem. Capacete, cinturão. O cinturão diz que é o primeiro mesmo. Cinturão, couraça da justiça. Calçou no Evangelho, ó, firme na palavra do Senhor. Tá bom? E depois o escudo da fé, que a gente tem que ter fé. Capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando. E ele falou, ó, oração e súplica por todos os santos. A oração é uma bomba do inferno. Ore, leia a palavra, jejue, igual o Neemias fez. Ele ficou triste ali por um tempo, mas logo ele, né, começou logo a se alegrar, e quando foi para lá enfrentou Sambalat e Tobias. Mas ó, Ezequias e Davi não levantou espada para Saul, mas também foi perseguido, né? Mas não levantou porque Saul também era ungido. A gente não levanta a espada para ungido, sempre falo isso. Mas ele ficou calado também, né? Ficou quieto e venceu tudo. Deus vai pelejando por você quando você fica quieto e quando você também guarda o seu coração das adversidades. Você tem que confiar, não pode desesperar. Eu sei que é difícil, mas tem que tentar. Quando você tiver experiências com Deus, aí você vai ver o que eu estou falando, tá bom, irmãos? A paz do Senhor Jesus, vocês tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. E quem estiver passando por uma tristeza ocasional de uma notícia, se liga nessa palavra. Não fique deprimido. Porque para a depressão vir, basta um gatilho. Basta um gatilho. Uma notícia ruim. Você tem que se apegar com Deus para você jogar isso por terra. Se seja ocasional, ou seja uma tristeza que já está contigo, já falei o que é para ser feito, né? Ou você tem que orar a Deus. Se não for aquilo, é físico. Nós somos carne, nós somos corpo, alma e espírito. Nós estamos nessa carne aqui. Então, pode ser que alguma coisa na nossa mente, né, lá o nosso cérebro esteja faltando alguma coisa, pode ser. Nós não estamos livres disso, não. A nossa alimentação está muito esquisita, está muito mal. A gente se alimentando de coisas com agrotóxico, pesticida, um monte de coisa aí, pode ser que afeta realmente algumas coisas, né? Agora, a maioria das vezes, né, eu vejo que
Quando é uma notícia que a pessoa fica deprimida depois, foi aquele baque ali. Falta de confiança em Deus. Se levanta essa cabeça. Vai para o joelho orar. Se for uma notícia, vai para o joelho orar, jejua, lê a Bíblia, que isso vai passar. Tá bom, irmãos? Acabar dando 1 hora aqui e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.